Olá, eu sou Guilherme Cunha Pereira e essa é a sexta aula do curso da Gazeta do Povo sobre liberdade de expressão. E o tema que nós vamos examinar hoje é um tema delicado, um tema especialmente sensível, que é o tema de como combater os excessos da expressão que eventualmente agridam, né, gerem preconceito ou discriminação. Então, a ideia do combate à discriminação, o combate ao preconceito, em que medida, como é que é possível compaginar essas duas realidades? A liberdade de expressão, quais seus limites, e o respeito profundo que deve haver à dignidade de todos os seres humanos. Problemas da seguinte natureza, problemas do seguinte tipo. Imaginemos o seguinte, e que diferenças há entre as diferentes motivações que podem gerar comportamentos preconceituosos? Pensem na seguinte situação. Vou trazer dois textos aparentemente semelhantes, mas que talvez tenham soluções diversas. Seria lícito, por exemplo, uma frase com o seguinte teor: a minha é a verdadeira religião revelada. A totalidade de seus ensinamentos é correta. Nas demais religiões, há parcelas importantes de verdade, mas não a totalidade. Eu já adianto que uma afirmação desse teor é lícita, claramente lícita no direito brasileiro. As pessoas podem fazer as afirmações que querem acerca das suas crenças. Mas imaginem algo modificando alguns termos com o seguinte teor: a minha etnia é a verdadeira etnia humana. Todos os traços verdadeiramente humanos se concentram nela. Nas demais etnias, há parcelas importantes desses traços, mas não a totalidade. Conseguem perceber a gravidade dessa frase? Ela nega a igual dignidade de todas as pessoas. Ela caracteriza racismo? Ela caracteriza preconceito? Evidentemente que sim. É uma afirmação ilícita. Como entender? Vejam que, portanto, há diferenças entre as inúmeras situações que podem gerar preconceito, que podem gerar atitudes discriminatórias. Eu trago aqui um quadro que pode ser interessante, eu elenquei, isso aqui não é exaustivo de maneira nenhuma, algumas das situações, algumas das motivações que com mais frequência geram preconceito ou discriminação. Qual é o regime jurídico e como isso dialoga com a liberdade de expressão? Esse é o tema concreto dessa aula, dessa nossa sexta aula. Para isso, é preciso, embora o nosso foco vai ser propriamente a liberdade de expressão, é importante que a gente pense um pouquinho, reflita um pouquinho, tenha um panorama de como é que o direito lida hoje no Brasil com esses temas, né? Eu montei aqui, claro que uma sociedade tem de ter ferramentas, tem de ter instrumentos importantes e tem inúmeros instrumentos para coibir o preconceito e a discriminação. Creio que os mais fortes são os de caráter social, né? A repulsa, a repugnância que o preconceito, a discriminação tem de gerar nas pessoas e que isso seja perceptível por aqueles que eventualmente incidam nesse tipo de comportamento reprovável, né? Mas é preciso dispor também, depois, a sociedade, o Estado, de instrumentos cogentes. E entram elementos também relevantes. Todo o processo educacional tem de estar presente, né? Que haja um esclarecimento cada vez mais claro, mais forte do papel, por exemplo, da dignidade, o que significa a dignidade e assim por diante. Mas também são relevantes as ferramentas, por assim dizer, de política criminal. Não são as mais importantes, mas elas têm um peso não desprezível. Eu elenquei aqui algumas dessas ferramentas de política criminal mais habituais no combate à discriminação e ao preconceito. Maneiras práticas de combater o preconceito e a discriminação são essas aqui, por exemplo. Tornar mais severa a pena em casos de crimes graves, como homicídio, como a injúria, né? Estabelecer hipóteses específicas de discriminação, né? Porque enunciando-as explicitamente fica mais fácil de entender que aquilo caracteriza um crime. A punição da incitação ou indução ao preconceito ou à discriminação e, eventualmente, a proibição de expressões ou de ideias que sejam preconceituosas ou discriminatórias. A nossa ênfase maior vai ser precisamente no último item. A aula está dirigida a refletirmos sobre quando é legítimo e em que situações é preciso criminalizar a expressão de ideias que possa ser caracterizada como preconceituosa e discriminatória. E aqui é preciso um correto discernimento. Mas para fazer isso, vale a pena te dar uma passada rápida de olhos, né, para o conjunto total. Como é que o direito brasileiro hoje legisla sobre esse tema? Vamos começar com o homicídio, né? Para quais dessas hipóteses há penas mais severas? Para quais dessas hipóteses um homicídio cometido, motivado por
preconceito de raça, ou de sexo, ou de religião, orientação sexual, redesignação sexual, idade, identidade sexual, idade e deficiência. Em qual deles a previsão? Hoje, no direito brasileiro, em todas as hipóteses, se provar que o homicídio foi cometido por motivos, por qualquer um deles, por preconceito em razão de qualquer um desses motivos, a pena é agravada. Mas de forma explícita, nós temos o feminicídio e também a pena agravada quando se trata de homicídio contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. A pena usual por homicídio é de 6 a 20 anos, mas quando se trata do homicídio qualificado, por exemplo, contra a mulher por razões de condição de sexo feminino, a pena é de 12 a 30 anos. Vejam que, de forma explícita, nós temos essa hipótese. Há outras aqui, mas não envolvendo aqueles outros casos. Mas todos eles entram, obviamente, são crimes, se comprova que foram realizados por uma motivação de preconceito, é um motivo torpe, né? Um motivo desprezível, um motivo, né, inaceitável, né? Então, essa é a lógica. E como fica agora com relação à injúria? Né? Também o direito brasileiro pune de maneira bem concreta algumas hipóteses, e não todas as hipóteses. Né? A injúria qualificada é qualificada nesses 4 casos. Eu vou trazer diretamente os textos legais porque isso é interessante aqui. E houve uma mudança recente, precisamente no começo, foi sancionada uma lei no começo de 2023. Então, a injúria, ofender alguém na sua dignidade ou decoro, é o famoso xingamento, nós já vimos na nossa aula, na nossa 4ª aula, né? A pena, em geral, é de 1 a 6 meses, mas se ela consiste na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, a pena vai de 1 a 3 anos. E essa lei de 2023, ela deslocou a injúria racial do Código Penal para a lei de preconceito racial, submetendo a injúria racial a um regime específico sobre o qual nós vamos falar um pouquinho mais adiante. E depois, vamos pensar em hipóteses específicas de discriminação. A lei do preconceito racial, a lei 7.716, boa parte dos seus artigos está dedicada precisamente a explicitar hipóteses concretas de discriminação por preconceito de raça ou de etnia. E, em função de uma alteração operada em 97, ela também se aplica, essas hipóteses de discriminação, a discriminação por motivo de religião. Eu trago só 2 exemplos, não vou ler todas as hipóteses legais, mas, por exemplo, o que significa discriminação? Discriminação por motivo racial. Impedir ou obstar, dificultar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos. Diferenciar entre pessoas em função da sua raça, da sua etnia, da sua origem, né, da sua procedência. Ou então, negar ou obstar emprego em empresa privada, penas severas de 2 a 5 anos nas 2 hipóteses. Outras leis, outros estatutos foram introduzidos que também elencaram hipóteses de discriminação. Nesses casos, algumas vezes de maneira um pouco mais genérica. Por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto do Idoso, introduziram hipóteses, hoje é crime, né? Praticarem discriminação em razão da sua deficiência ou então em razão da idade da pessoa. Praticar, induzir ou incitar a discriminação de pessoa em razão de sua deficiência, pena reclusão de 1 a 3 anos e, no outro caso, de 6 meses a 1 ano. E, por fim, eu menciono aqui as 2 últimas hipóteses, incitação ou indução e proibição de expressão de ideias. Em que hipóteses há previsão legal no direito brasileiro hoje? Nessas que estão na tela, que vocês podem ler aqui. Eu quero me deter um pouquinho no tema da proibição de expressão de ideias. Tá? Pode-se publicar um texto afirmando a superioridade de uma determinada raça ou afirmando a inferioridade de determinadas etnias? É evidente que não. Isso afronta diretamente um princípio central do bom funcionamento de uma democracia, que é a convicção da igual dignidade de todas as pessoas, de qualquer que seja a sua procedência. Mas qual é o fundamento legal, qual é o texto que incrimina precisamente esse tipo de afirmação? É o artigo 20 da Lei de Preconceito Racial, que diz explicitamente: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A religião introduzida naquele artigo 97. E sobre ela é que há uma pequena diferença, porque depois existe um tratamento específico no Código Penal. Então, o que a gente pode dizer é que hoje, fazer afirmações
teóricas, não apenas a injúria. A injúria tem uma inclinação mais abrangente, mas fazer uma afirmação teórica, uma expressão de ideias de caráter racista é crime no direito brasileiro. E será que deveria ser em todas as demais? Isso é que nós vamos examinar um pouquinho mais. Mas antes disso, eu lhes pergunto, o que lhes parece? Faz sentido que tenham sido apenas algumas hipóteses, algumas hipóteses de preconceito que sejam punidas de maneira especial, qualificada, por exemplo, no caso da injúria? Poderia haver um regime mais amplo, mais homogêneo? Poderia haver, sem dificuldade nenhuma. Né? É preciso especial atenção única e exclusivamente naquela última ideia, nós vamos entender isso um pouquinho melhor. Né? Hoje, claramente, não há um tratamento, não havia até a decisão, uma decisão recente do Supremo, né? Não havia expressa menção a preconceito e uma incriminação, um agravamento de penas em função de preconceito ou discriminação em função da orientação sexual ou da identidade de gênero. E passou a haver com base nessa decisão do Supremo, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Muito bem. Vamos tentar entender um pouquinho agora, nos determos um pouquinho no regime do preconceito racial. Tá? Qual é esse regime? Antes de mais nada, ele constitui crime inafiançável e imprescritível, uma expressa determinação constitucional. A Constituição de 88 entendeu a gravidade do preconceito, sobretudo do preconceito racial, porque ele significa imediatamente uma negação da igual dignidade de todos os homens e tornou o crime inafiançável e imprescritível. Né? Não há uma qualificadora específica mencionada explicitamente, mas ela entra, obviamente, no critério do motivo torpe e, portanto, a injúria, né? O homicídio e a lesão corporal cometidos em razão de preconceito de raça é, obviamente, um homicídio qualificado, punido mais severamente. Com relação à injúria, não. A injúria tem uma expressa previsão e, com a mudança legal de 2023, ela passa a incidir, ela está dentro da lei de preconceito racial, sai do Código Penal, vem para cá, o que faz com que imediatamente passe a valer também, ela passa a ser racismo sujeito, portanto, àquele critério da Constituição que torna esse crime inafiançável e imprescritível. Né? Depois, há várias hipóteses de discriminação expressamente previstas na lei e você tem também o artigo 20, que é muito relevante. Comete crime quem expressa ideias de caráter racista, ideias abstratas de caráter racista. Ou seja, a expressão teórica, não só a injúria, tem um tipo específico, a expressão teórica de ideias racistas ou que ponham em tela de juízo, coloquem sob discussão a igual dignidade de todos os homens, é crime, corretissimamente. Como é que isso é tratado nos demais países? Não vamos nos deter, eu só quero mencionar brevemente que a generalidade dos países tem uma especial preocupação com esse tema. É um tema recorrente, é um tema que está muito presente, em função até mesmo de fluxos migratórios. Às vezes, em determinados países, o tema às vezes aflora com mais força e é preciso um processo educacional vigoroso e é preciso que se sinalize claramente para a sociedade a gravidade desse tipo de conduta. Né? Em vários países houve reformulações legislativas recentes. E onde é que isso não é exatamente igual aos demais países? Nos Estados Unidos. Né? E vale a pena compreender e entender a lógica dessa disciplina legal. Até 1952, o regime nos Estados Unidos era semelhante ao da generalidade dos países. O leading case, ou seja, o caso que conduzia à orientação da jurisprudência e da doutrina, era o Barnett contra Illinois. No caso de 1952, o estado de Illinois tinha uma legislação contra o racismo, tá? E houve um questionamento e a Suprema Corte manteve a constitucionalidade dessa lei. No caso concreto, um conjunto de cidadãos chegou ao poder público querendo que o poder público afastasse ou protegesse a vizinhança da presença de pessoas negras, né, de pessoas... essa foi a expressão que foi usada naquele momento. Né? Uma expressão extremamente dura e entendeu-se que sim, a lei poderia ser aplicada e que esses cidadãos cometeram, obviamente, preconceito e racismo. Mas, na sequência, decisões posteriores da Suprema Corte foram matizando e modificando esse entendimento, que era o entendimento geral. O entendimento passou a haver uma indefinição. Hoje não se tem clareza exata de quando é ilícito ou não é, ou que tipos de leis contra o racismo são constitucionais. Um caso bastante peculiar, bastante emblemático, é o caso da marcha em Skokie. Né? Então, o Partido Nazista Americano anunciou
que faria uma passeata numa cidadezinha, Skokie, perto de Chicago, uma cidadezinha onde viviam muitos sobreviventes de campos de concentração nazistas. Então imaginem a situação. O partido nazista passeando, né, em passeata. Imagina a provocação que isso significaria. Pois bem, em primeiras e segundas instâncias, primeira instância e segunda instância, houve várias decisões suspendendo a marcha. Mas o caso chegou à Suprema Corte. E a Suprema Corte reverteu todas as decisões anteriores. Entendeu que, se houvesse suficiente, deveria haver, né, um suficiente acompanhamento policial, mas entendeu que não era ilícita, não feriria a Constituição americana e feriria, sim, o princípio da liberdade de expressão se houvesse uma proibição da marcha. Ao fim e ao cabo, só por curiosidade, o Partido Nazista venceu em todas as instâncias com essa orientação nova da Suprema Corte, mas ao fim não realizou a marcha. Fizeram uma manifestação mais reduzida na cidade de Chicago. Mas o princípio ficou estabelecido, de que a manifestação de ideias eventualmente racistas está protegida pela primeira emenda até certos limites que não ficaram claros. Casos posteriores, também relevantes, que são os atuais leading cases, os atuais casos orientadores, né, não deixaram explícito. Eles revogaram, entendendo que certas leis eram inconstitucionais, mas não ficou claro em que hipótese, sim, pode haver a incriminação do preconceito. Então, a tendência hoje é amplamente favorável à liberdade de expressão, mesmo de ideias intoleráveis, como as ideias de preconceito racial, e a punição provável, mas provável é que apenas quando haja probabilidade imediata de gerar uma reação muito forte e uma quebra da paz pública. Apenas nessas hipóteses poderia eventualmente haver uma condenação do preconceito. Então, muito bem. O que a gente entendeu, vimos em primeiro lugar aqui, brevemente, o regime jurídico dos preconceitos motivados por esses tipos de fundamentação, por esses tipos de motivação. Raça e cor, etnia e procedência territorial. Será que em todas as demais hipóteses o regime deve ser idêntico, deveria ser igual? Vamos começar a fazer algumas comparações para que a gente compreenda bem certas diferenças, né? Vamos lá. Imaginemos agora fazer uma primeira comparação entre racismo e preconceito de gênero. Quero me referir aqui propriamente a sexo, né? Ao fato de distinção entre o masculino e o feminino. Pensem no seguinte, vamos dar alguns exemplos concretos, algumas frases. Pensemos nessa aqui. Há evidentes diferenças na contribuição que homens e mulheres dão no exercício da liderança. Que tal? Essa frase é lícita ou é ilícita no direito brasileiro e nas democracias? Deveria ser proibida? É uma frase lícita, né? Pensemos uma segunda. A maternidade confere uma especial dignidade à mulher. É o que justifica a aura de respeito e devoção que as culturas mais sofisticadas sempre lhe conferiram. Também lícita. E vejam, aqui eu não quero fazer minhas essas frases. A discussão não é com relação a aceitá-las ou não, né? Eu não tenho nenhuma dificuldade com nenhuma das duas, mas só digo que o tema aqui é muito mais como exemplos possíveis. E agora trago alguns exemplos, talvez um pouco mais polêmicos. Engravidar nos dias de hoje é uma insanidade. Só gente sem o que fazer e irresponsável engravida. Uma frase desconfortável, mas o que lhes parece? É ilícita? Ou os cidadãos devem ter liberdade de manifestar a sua opinião acerca desse tema? É evidente que deve ter liberdade, né? Ela pode ser sensata ou insensata, mas ela pode ser proferida. Se houvesse uma determinação de que só se pudessem proferir frases sensatas, haveria primeiro um sério problema de dizer quem deveria definir a totalidade de aspectos sobre a realidade que podem ser definidas como sensatas ou insensatas, né? E como punir e impedir que as pessoas se manifestem ou entrem em diálogo sobre inúmeros temas. Ou essa frase, a pior praga que há no mundo é o bicho-homem, a vasectomia obrigatória deveria ser uma política de Estado, e assim por diante. Essas frases são lícitas ou não são? São lícitas, né? Podem ser desconfortáveis, mas elas não ferem, né? Não chegam ao ponto de serem caracterizadas como preconceituosas. Vamos avançar um pouquinho mais, algumas outras diferenças. E eu lhes perguntaria, por que aceitamos banheiros separados para homens e mulheres e não para brancos e negros? Isso não caracteriza discriminação? Obviamente que não. Por quê? Porque claramente o sexo importa para a privacidade física e a raça não, né? E quando se fala de privacidade, nós falamos também de segurança. Eu me lembro que há poucos anos atrás
foi aplaudida uma iniciativa do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio de Janeiro, de estabelecer vagões e ônibus especiais para mulheres em horários de pico, né, para que elas não fossem vítimas de assédio ou de importunação. Né. Viola a igualdade essencial a existência de atitudes culturais diferentes em relação a homens e mulheres? Também não. Há diferenças efetivas e há uma complementariedade entre os sexos, e isso, obviamente, se reflete em atitudes comportamentais diferentes. E o Estado não poderia, de maneira nenhuma, impor cultura nesse sentido, dizer de que maneira que deveria ser absolutamente idêntica e não poderia haver qualquer diferença de comportamento, quando, evidentemente, há situações diversas. O que não pode haver, obviamente, é algo que viole a idêntica dignidade de todas as pessoas. Né? Então, vejam que a gente deve ter uma diferença de tratamento. E é razoável que haja. Embora, novamente, é perfeitamente possível e necessário punir discriminações, a injúria, o homicídio, e aí está presente a figura do homicídio qualificado, né, do feminicídio. Eu não vou tratar especificamente desses outros dois. Num primeiro momento, vou colocá-los próximos, com um regime semelhante ao regime do preconceito eventual por motivo de sexo, de gênero. Ok? Vamos agora examinar, para a gente ir fechando esse quadro, para irmos compreendendo um pouquinho melhor as diferenças, a questão do racismo, por um lado, e o preconceito com base na religião. E, novamente, a análise daquelas frases nos ajuda muito a entender as diferenças. Pensemos nessa frase. Eu vou ampliar um pouquinho e trago novamente aquela que nós vimos no comecinho dessa aula. Imagine alguém que afirmasse: o amor a Deus e aos demais na minha religião é mais elevado do que na sua. Novamente, estamos falando aqui, não estamos afirmando, apoiando qualquer frase, estamos simplesmente enunciando. Pode um cidadão enunciar essa frase? Ela é legítima no Brasil e na generalidade das democracias? Sem dúvida nenhuma. Da mesma maneira, a minha é a verdadeira religião revelada, a totalidade de seus ensinamentos é correta e assim por diante. É lícita? É lícita. Agora, imaginemos frases assemelhadas, com uma formulação semelhante, mas que se referisse à raça e etnia. Duas hipóteses que claramente caracterizam preconceito racial, como nós já examinamos. Vocês têm ela na tela de vocês e vocês podem ir acompanhando. Né? São claramente hipóteses, né, de preconceito. Por que há essa diferença? Né? Veja, pode-se criticar uma religião, pode-se criticar seus aspectos doutrinais, seus preceitos? Evidentemente que sim, não é difícil a resposta. Né? Eu posso zombar ou fazer ironia com os ensinamentos de uma religião? Aí é um pouquinho mais complexo, e aí é uma questão de limites, e já vamos examinar isso um pouquinho melhor. O que eu não posso fazer? Obviamente, a injúria por motivos religiosos, por motivação religiosa, o insulto, isso está punido de maneira claríssima, isso é assim na generalidade dos países. A discriminação, as várias hipóteses de discriminação, por exemplo, não permitir entrada ou vender algo em estabelecimentos comerciais, aplicam-se alguns dos artigos da Lei 7.716, o emprego e assim por diante. Agora, será que todos os casos são semelhantes? Também não. Aqui é preciso um discernimento, não vamos fazer esse exame agora. Há distinções, obviamente, que, por exemplo, uma instituição religiosa quer contratar alguém especificamente para ensinar o conteúdo de uma religião. Claro que ela pode fazer a escolha em função da formação e do credo que essa pessoa tenha. Então vejam que há diferenças e é preciso estar atento a essas diferenças. Agora, aplica-se o artigo 20 da lei, ou seja, que proíbe afirmações distinguindo entre religiões? Obviamente que não. Né? O que se aplica a um texto específico, o artigo 208 do Código Penal, não vai ser um objeto de nossa atenção agora, detalhada, né? Mas o que o artigo 208 do Código Penal estabelece e proíbe é escarnecer de alguém publicamente, por um motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso e vilipendiar, tratar de forma bastante desrespeitosa, publicamente, ato ou objeto de culto religioso. É muito interessante discutir esse tema. Houve alguns casos recentes, né, no Brasil que suscitaram uma reflexão, um debate sobre o tema, também mundialmente, mas não é nosso objetivo aqui. Agora, eu perguntaria, e a minha preocupação é a seguinte: qual a razão dessa diferença de tratamento? Não é difícil de compreender. Né? Vejam que a adesão a uma religião e a adesão a um conjunto de crenças é precisamente um ato voluntário,
É preciso dar uma voluntária adesão a esse conjunto de crenças. Não se trata de um traço genético ou biológico. Né? Se trata da compreensão da realidade, são ideias, né, formulações que apelam à inteligência e à vontade, apelam ao entendimento e à vontade. Não faria sentido tratar de maneira idêntica a raça e etnia que tem uma outra natureza. Né? Significa que a religião não pode estar à margem, fora do debate e da crítica. Muitas pessoas às vezes não compreendem que se trata, na verdade, de um respeito pelo outro, a crença de que é possível propor, entrar em diálogo com o outro, propondo aquilo em que se acredita. Né? E da mesma maneira, precisamente porque é lícito propor-se, né, a discussão ou propor a adesão dos demais, a crença a algo, a uma determinada fé, também é preciso aceitar a crítica, aceitar, saber que esse conjunto de convicções está sujeito à crítica, ao debate, pode ser analisado, avaliado com legitimidade, com razoabilidade. Vejam que são coisas bastante diferentes. O que se requer é que haja profundo respeito, que não haja desrespeito, não haja ofensa. E cada país coloca a régua nesse campo numa determinada altura. São diferentes e isso mereceria uma aula específica que podemos um dia voltar a oferecer aqui para vocês. Então, muito bem. Vimos agora, fechando esse quadro, estamos chegando perto do final do quadro, né, que há diferenças de tratamento, deve haver diferenças de tratamento entre as possíveis manifestações de preconceito ou discriminação. Não são idênticas. E é preciso lucidez para discerni-las, para saber tratar de formas diversas. Nada impediria que se tratasse, por exemplo, de uma formulação mais genérica, de uma lei um pouco mais homogênea, mas ainda assim seriam necessárias diferenças evidentes. E o ponto delicado, o ponto em que é preciso uma especial atenção, é o campo da expressão de ideias. Vejam que só faz sentido a proibição de expressão de ideias, né, que faça qualquer expressão de ideias, que trate diferentemente situações diversas, quando se trata de raça e etnia, procedência territorial. Então vamos para as conclusões finais desta aula. Primeiro ponto, o preconceito e a discriminação, sobretudo quando traduzem a negação da igual dignidade de todos os homens. Ela é incompatível, o preconceito e a discriminação são incompatíveis com a convivência democrática. A própria democracia, vocês se lembram, a própria Constituição brasileira estabelece que a dignidade humana é fundamento da República Federativa Brasileira. E é fundamento da democracia. Então, é preciso estar preparado, o país deve ter instrumentos para coibir esse tipo de atitude. Né? E deve contar com instrumentos fortes. Deve haver diferentes maneiras. Inclusive, são importantes também as medidas decorrentes de uma política criminal adequada. Tá? E a tipificação adequada dos diferentes crimes é muito relevante nesse sentido. Algumas medidas que nós examinamos ao longo dessa aula podem ser comuns a todas as modalidades de preconceito. Tá? E, no entanto, algumas outras precisam ser matizadas. E é preciso ter especial atenção ao tema da liberdade de expressão de ideias. Então vejam que o recurso à proibição de expressão de ideias críticas a certas diferenças precisa ser usada com muito critério. Tá? Só faz sentido uma proibição mais geral da liberdade de expressão de ideias quando não estamos diante de comportamentos. Nós vamos examinar isso um pouquinho melhor na próxima aula, mas fazemos menção aqui à nossa segunda aula. Tá? E quando se trata da negação pura e simples da igual dignidade de todos. E é preciso, obviamente, que a relevância sociológica justifique também uma repressão criminal efetiva. Quando não tem uma relevância, obviamente, não é preciso colocar isso, depende da sociedade, depende do momento de cada sociedade. Mas o tema é bastante relevante, é um tema importante. Com isso, nós estamos encerrando um pouco essa análise. Vamos agora, na próxima aula, ainda dentro do tema do preconceito, examinar uma situação bem concreta, que foi uma decisão do Supremo recente, que equiparou homofobia, transfobia a racismo. Até lá!